Olá, bem-vindos ao Conalite. Eu sou a Luciane e nessa palestra eu queria falar um pouco de como que nós podemos desenvolver uma verdadeira preocupação com a nossa história. O título da minha palestra foi inspirado por uma frase que eu li em Stanley Cavell, em que ele diz que todo nosso problema consiste em que nós não temos um interesse real e profundo pela nossa história. Então eu gostaria de explorar alguns sentidos em que essa frase parece estar correta e ver como que a literatura pode nos ajudar com isso. Bom, um primeiro sentido se refere ao tipo de preocupação que nós temos com as nossas vidas. É, a, o erro não está propriamente na preocupação em si, mas sim no como essa preocupação se dá. Isso quer dizer que muitas vezes nós tendemos a viver, a vivenciar os nossos conflitos, os nossos problemas, as nossas dúvidas, é, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nós fazemos é, dentro da nossa mente. Nós ficamos girando dentro da nossa mente e desde ela nós tentamos resolver todas essas coisas e o que acontece é que nós ficamos presos, desenvolvemos pensamentos obsessivos em relação a toda essa a esse conjunto de coisas que chamamos a nossa vida e isso se transforma numa verdadeira prisão da qual nós então não conseguimos sair. É, prisão essa que nos deixa totalmente angustiados, exauridos e entediados. Não é? E não conseguimos resolver nada, não conseguimos sair sair do lugar. A gente não chega em lugar nenhum com essa forma de nos preocuparmos com tudo aquilo que nós vivemos. Nesse ponto, a literatura tem um papel, bom, nesse e nos outros que nós vamos abordar aqui, ela tem um papel muito fundamental. Porque quando nós pegamos uma história para ler, seja um romance, seja um conto, naquele exato momento em que nós passamos a nos preocupar com aquele personagem, com a personalidade dele, com o destino dele, com tudo o que está acontecendo com ele, com o que ele está fazendo, nesse exato instante, nós conseguimos uma coisa que é fundamental para que para essa preocupação verdadeira com a nossa história. Nós conseguimos uma autotranscendência. Nós saímos então da nossa mente. E é incrível porque, paradoxalmente, nesse momento que nós saímos de dentro de nós e nos interessamos pelo destino daqueles personagens que nós estamos conhecendo, nós aí verdadeiramente entramos de um modo mais adequado dentro da nossa história. E isso acontece porque enquanto nós estamos lendo, aí nós começamos a nos ler também. Aquela história, ela, ela tem esse poder de fazer com que nós reflitamos sobre é, como que nós estamos vivendo. Nós vamos, de certa maneira, nos comparando com tudo aquilo. De certa maneira, nós nos transportamos para aquele lugar. Nós nos tornamos empáticos com um ou vários personagens e, portanto, conosco os mesmos, né? Então, nesse primeiro sentido,
dá para dizer que a literatura ela nos salva, porque ela nos, na medida em que ela nos tira dessa obsessão, dessa prisão mental, e isso produz, bom, psicologicamente um alívio é, total e nos dá nos dá uma perspectiva mais adequada, porque desde uma certa de uma certa distância, para nos enxergarmos a nós mesmos na nossa vida, tanto naquilo que ela tem de bom quanto naquilo que ela tem de ruim. Bom, então isso então seria um primeiro benefício é, que a literatura traria para nos ajudar a termos, então, é, levando em conta a advertência de Cável, e um interesse mais verdadeiro pela nossa história. Então, para completar aqui, ela consegue fazer com que a gente tenha essa autotranscendência, pelo menos autotranscendência no sentido de conseguirmos escapar dessa prisão mental em que tendemos a cair, inexoravelmente. Um outro modo, um outro sentido em que essa frase do Cável parece estar correta é que de toda a experiência externa e interna que nós vivemos, a nossa tendência quase natural é tomarmos dela apenas alguns elementos, quase sempre os mesmos, de uma forma repetitiva, automática, né? E, e, e é claro que para fazer isso as causas são muitas pelas quais nós tendemos a fazer isso, e nem vale a pena levantar essas causas agora, nem sei se vale a pena levantar em algum momento. O que eu acho que vale a pena é constatar que isso acontece e procurar um meio de lidar então com isso. O fato é que esse tipo de escolha automática acaba então por governar então todos os nossos gostos, todas as nossas vivências das coisas, todas as nossas relações, enfim, tonaliza a nossa relação com o mundo, com os outros, com as coisas. E o que é pior, né? Esse tipo de escolha automática ainda acaba por determinar e governar o nosso sentimento mesmo da vida. E esse tipo tipo de automatismo é o antagonista por excelência da vida, né? Então, esse modo de viver a experiência também é outra coisa que tem um efeito de menor deles e terrível, é causar um total tédio em nós e também já que se trata de um automatismo, causar uma verdadeira exaustão das nossas energias vitais. Bom, nesse sentido, a literatura também vem ao nosso auxílio na medida em que, com ela, lendo muitas histórias, lendo poesia, nós percebemos que há muitas outras maneiras de reagir a situações, muitas outras coisas para serem vistas e vividas
a gente consegue uma expansão do nosso imaginário, a gente consegue ter, né, então uma esperança de uma vivência melhor das coisas. Nós conhecemos outras pessoas, nós enquanto estamos lendo, estamos nos relacionando com aquelas pessoas, nós estamos indo com elas para outros lugares, tanto dentro quanto fora. Nós percebemos que tem como fazer outras escolhas, desenvolver outros gostos, desenvolver outro sentimento mesmo outros sentimentos, vamos dizer assim, da vida. Uma, uma terceira maneira de nos preocuparmos de um modo então errado com a nossa história está em que nós tendemos a não nos preocuparmos nunca em narrar a sério ah, essa história, seja que nós a narremos para os outros, seja que façamos isso para nós mesmos. Nós nunca arranjamos um tempo e um espaço para narrar, para dizer, bom, vamos ver como é que foi, vamos ver como é que está sendo, vamos ver por que está sendo assim. Então nós não temos mesmo a maioria de nós não tem mesmo esse hábito de levar a sério a narrativa da própria história. E as nossas experiências, as nossas vivências, elas não assumem automaticamente uma forma narrativa. E em sendo assim, essas experiências ficam à deriva, bom, e mais alguma forma elas, elas vão acabar tendo. E essa forma, então, vai ser uma forma que vai ser imposta, sem que nós possamos fazer frente a isso. Ela pode ser uma forma, um padrão narrativo familiar, pode ser um padrão narrativo cultural, social, grupal. E nós acabamos então sendo narrados e não dominando a narrativa da nossa vida. Ficamos então muito reféns desses padrões narrativos impostos. E aí, mais uma vez, a literatura vem ao nosso auxílio, na medida em que é algo extraordinário, na medida em que ela nos provê com uma série de perspectivas diferentes para contarmos a nossa história. É interessante porque nós tendemos também quando contamos a nossa história, nós tendemos a fazer isso sempre desde uma ou duas perspectivas, né? Então, seja uma perspectiva familiar, seja uma perspectiva cultural, profissional. E na verdade, não é que essas perspectivas não sejam legítimas, elas são sim. Se eu contar aqui a minha história desde um ponto de vista familiar, aquilo, essa dimensão, ela tem a sua própria voz, ela tem uma voz, ela é reconhecida pelos outros membros da minha família, ela preserva vivas aquelas pessoas que já não estão mais aqui. Ela é rica, ela me constitui, eu não tenho que depô-la. Eu só não posso fazer com que ela seja a única voz da minha história. E aí então eu tenho outras perspectivas, a perspectiva da minha vida profissional, a perspectiva da minha vida de amizades, a perspectiva da minha vida materna. Todas essas perspectivas, elas são vozes na nossa história. E a literatura, lendo, nós vamos vendo
a legitimidade de cada uma dessas vozes, o espaço que elas têm, o lugar que elas têm. E a coisa mais extraordinária, eu poderia aqui dizer para vocês que eu acho uma das coisas mais extraordinárias dessas várias perspectivas é que quando nós experimentamos fazer a narrativa da nossa história sob todas essas perspectivas, experimentamos e dar voz para todas essas vozes, é exatamente aí que nós descobrimos, onde descobrimos não, é exatamente isso que, que vai revelar os indícios daquela que é a nossa própria voz. Então, nesse contato com as obras de arte, é, essa é outra coisa que nós aprendemos, né? E, e aprendemos de um modo que quanto mais você lê, menos você se vê obrigado a tomar partido dessa voz, daquela voz. Não, você vai aprendendo com isso a coerir todas as tuas impressões, a coerir todas essas vozes num todo, num todo que faz sentido. E narrando a nossa história, nós vamos, ao mesmo tempo que nós assumimos, então, a, a, o domínio dessa narrativa, nós desculpe, nós conseguimos reabilitar aquilo que precisa ser reabilitado na nossa história. Nós conseguimos restaurar muitas coisas. Na verdade, a narrativa de uma vida é uma espécie de prestação de contas. Uma prestação de contas que nós, em primeira instância, devemos a nós mesmos, né? E é uma prestação de contas que a gente também faz para aqueles entes amados que já não estão mais aqui. É uma prestação de contas que a gente lega para aqueles que virão. né? E a literatura tem esse poder de te prover com essas perspectivas. Então você, em literatura é aquilo, né? Você experimenta de tudo e fica com o que é bom. O que é bom? Aquilo que possibilita com que você dê voz a alguma coisa que está clamando por essa voz. Não para que essa coisa usurpe ah, o lugar da voz central. Mas essa voz central, é isso que se chama a própria voz, ela é descoberta a partir, então, dessa prática de você assumir várias perspectivas para narrar a tua experiência. Também uma outra coisa um outro sentido em que aquela frase está correta é que nós tendemos muitas vezes não é bem acreditar, mas a viver como se nós fôssemos seres condenados a um tipo de realização exclusiva. Quer dizer, nós nos empolgamos com alguma coisa, ou nós fazemos uma escolha profissional, nós fazemos uma escolha em qualquer dimensão da nossa vida, e aí nós vamos com aquilo assim, unidirecionalmente, só naquela direção, e as outras dimensões elas ficam ali também clamando por serem atualizadas, serem realizadas, serem desenvolvidas. E quando isso não acontece, bom, essas dimensões não realizadas, elas tendem para falar de dois efeitos só, elas tendem ou a se atrofiar
ou a se perverterem. E naquela direção única e exclusiva que nós vamos, como se nós estivéssemos condenados a isso, quando as coisas então começam a dar errado ali, nossa, nosso mundo caiu, porque nós apostamos todas as fichas nessa, nessa direção unilateral. E, mais uma vez, aí a literatura vem ao nosso socorro, mostrando todas aquelas situações, todos aqueles lugares, todos aqueles sentimentos, todos aqueles modos de ser, de agir, de estar nesse mundo que nós não temos na nossa vida prática, como viver tudo aquilo, como estar em todos esses lugares, como desenvolver tudo isso na prática, mas aquilo ali, conhecer e saber que existe tudo isso, já faz com que nós ousemos atualizar e vivenciar e nos entregarmos a outras dimensões, a outros modos de viver as coisas. E isso porque a literatura nos ajuda muito, porque, como dizia Robert Musil, a literatura é um saber de singularidades. Então, ela tem tudo aquilo que nos interessa e que em cujo interesse nós conhecemos, e ela tem também tudo aquilo que nós passaríamos, pelo que nós passaríamos a nos interessar, e que até aquele momento, antes de entrarmos em contato com aquilo, nós não tínhamos nem ideia de que, bom, primeiro de que aquilo existia, ou de que tais e quais coisas fossem possíveis, e muito menos que elas fossem nos interessar. Então, nesse sentido, nós vamos percebendo também uma coisa maravilhosa que a literatura nos dá, é que há coisas que elas não têm utilidade nenhuma, no sentido dessa palavra. Elas não servem para nada no sentido prático da coisa, mas elas são extraordinárias, e nós descobrimos essa dimensão de podermos apenas contemplar uma coisa porque ela é interessante em si, ela é bela em si, ela é prazerosa em si, ela não vai nos dar nada num sentido prático da coisa, mas ah, ela nos faz sentir a nossa humanidade de um modo mais pleno, porque a voz de um artista, quando ele é um verdadeiro artista, de um escritor, de um poeta, é aquela voz, como dizia o Saul Bellow, é a voz de uma qualidade humana. É isso que está por trás daquela voz que está orquestrando toda aquela história. Saul Bellow dizia, é o tom de uma qualidade humana, que tem o poder de despertar qualidades humanas em nós que estão soterradas, adormecidas, enfim. E é por isso que, quando nós começamos a ler, se estivermos fazendo isso da maneira correta, nós nos apaixonamos, nós desenvolvemos um amor incrível pela literatura, pela poesia. Nós ficamos gratos porque
porque aquilo existe e porque aquilo nos lembra é, de que a vida não é feita só de fatos, né? A vida, ela é a vida humana, então ela é feita desse tecido que muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa, dessa humanidade. Então, então durante o nosso convívio com as obras de arte, nós, lendo todas aquelas histórias e todos os tipos de histórias, nós, eu acho que o maior ganho é que nós vamos percebendo aos poucos a falibilidade, as falhas mesmo no presente e no passado das nossas formas de perceber os outros, o mundo, nós mesmos, enfim, a literatura nos dá esse bem precioso que é essa percepção do quanto nós somos falíveis nas nossas percepções. Então, nós vamos adquirindo então uma possibilidade de sairmos dessas formas, desse automatismo perceptivo que faz com que a gente fale muito na nossa vivência do mundo, na, na nossa presença aqui. Eu acho que era isso que eu queria apontar, pelo menos nessa palestra de benefícios da literatura. Então, a literatura como uma forma de corrigir a nossa preocupação com a nossa história, a literatura como algo nos pedindo e nos ensinando a narrar a nossa história, nos mostrando o quanto isso é importante e nos mostrando que por mais humilde, por mais, sei lá, num certo sentido pequena que seja a nossa vida, ela pode ser cheia de significados, desde que nós consigamos ir em todas essas, assumir todas essas perspectivas, desde que a gente não, não aceite que uma única voz e parcial assuma o controle da nossa narrativa. Eu acho que é isso. Peço desculpas aqui pelos problemas que posso ter tido nessa gravação, pela minha própria timidez. É como o Bernardo Souto diz lá: meu Deus, eu sou tímido, eu sou de virgem, eu também. E só de pensar em fazer essa gravação me dá vertigem. Então, eu me encontro à disposição de vocês. Espero que vocês apreciem todas as palestras desse congresso. Agradeço a atenção. Tchau, tchau. Até uma próxima.